My godinho do céu, processador AMD Ryzen 9 79050X. Tinha comprado por 4.500, agora tá 3.500, desvalorizou R$1.000. Caramba, eu podia ter esperado mais um pouco. Me lasquei. E agora? Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? Então, me fizeram uma pergunta muito interessante, eu fiz questão de trazer aqui para vocês. E pode mandar minhas perguntas aí, quando eu olho lá nos comentários, eu sempre peço uma pergunta muito legal. E muito obrigado para todo mundo que pergunta aí, tá? Hoje eu vou tentar responder a pergunta de um inscrito que me fez, a seguinte indagação. CP, o que muda de verdade quando eu mudo de processador? Melhora alguma coisa de fato? Realmente muda alguma coisa? Hoje nós vamos falar sobre isso. Beleza? Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês o meu computador aqui, que eu estou fazendo a edição, né? Eu estou usando o PCzão, que é o todo poderoso, né? Então eu estou usando ele para fazer o vídeo. Não vai dar para mostrar as configurações do processador, tá? Bom, mas eu vou mostrar para vocês aqui na tela as especificações do meu processador para você entender. Ó, o meu processador, ele é um AMD Ryzen 9 7050X. Eu fiz o vídeo aqui com vocês ao vivo, né? Mostrei ele, como que instala, tudo direitinho, bonitinho. Vou deixar até um trechozinho aqui para vocês verem que legal a instalação, tá? Ele tem um overclock de 4.5 GHz, 75 tubos, 16 core, 32 threads, AMD5, né? Sem cooler e tal. Mas tem um monte de nome, aí muita gente não sabe o que isso significa e o que isso melhora de fato. Então hoje eu quero falar sobre isso. O que esses números representam de fato? Representam uma melhora? Então vamos lá, vocês vão entender o que eu vou falar hoje. Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar as configurações do meu notebook que está do lado, tá? Olha só, meu notebook, ele é um AMD Ryzen 7 5800H, que é um AMD muito bom, muito vendido. Ele tem 3.200 GHz, tá? E ele tá com 16 RAM de RAM, tá? Aí você pergunta, CP, esse processador daqui é melhor do que esse? Tá aí a pergunta que eu quero responder para vocês. A resposta é bem simples. Melhor em quê? Melhor em quê? Em jogos? Em edição de vídeo? Tá? Então hoje eu vou trazer o vídeo da realidade, dos fatos, tá? Porque eu tenho os dois e eu testo edição de vídeo nos dois, tá? Eu tenho a Adobe Premiere nos dois, mesma edição, o mesmo número, tá? E eu testo nos dois a edição de vídeo, tá? E eu já vou falar para vocês vão até assustar, beleza? E vou trazer informação de games também, beleza? Então, o que muda? Qual que é a vantagem? Por que eu devo comprar um processador mais caro? Ou não devo? Vocês viram o preço aqui? Eu comprei esse processador de 4.500, tá? Quando eu fiz o vídeo para vocês, e ele é um processador de 5.000, eu ainda comprei ele mais barato. E agora ele já tá de 3.500 à vista, cara. Então, muita gente tem essa dúvida, e é uma dúvida muito válida. Não é melhor esperar o processador ficar um pouco mais antigo para eu comprar? Então, vamos lá, vamos tentar explicar tudo isso aqui para vocês. Primeira coisa que você tem que entender: o processador, ele vai ficando com a sua série mais antiga. E qual que é o problema dessa série antiga? O problema é que as atualizações não são tão frequentes para esse processador, tá? E o que acontece? A AMD, por exemplo, ela lança atualizações direto, né? Tanto a placa de vídeo, qualquer hardware, eles têm atualizações. E aí acontece que processadores mais antigos, eles não recebem tantas atualizações mais frequentes. E outras, né? Os programas, eles se atualizam em coisa recente. Então, por exemplo, o cara que é inventor do Adobe Premiere, ele não vai fazer atualização para processador antigo. Tá entendendo? Tô dizendo? O cara que é o dono da Adobe Premiere, ele faz atualizações baseando-se em processadores mais novos. Então, os processadores mais novos, eles têm essa vantagem de estar mais otimizado para estar rodando determinada aplicação. Então, por exemplo, jogos, né, eles estão mais otimizados para processadores mais novos, tá? Então, os caras de desenvolvedores, eles trocam seus processadores direto, tá? Talvez anualmente ele está trocando placa de vídeo e está trocando processadores, sempre estão com os mais recentes.
para que sempre esteja mais otimizado para os mais recentes. Então tudo que sai primeiro para os mais novos, depois vai se aperfeiçoando para os antigos. E pode ser que alguns erros aconteçam nos processadores e placas de vídeo mais antigas. Então a primeira vantagem que você tem de ter um processador mais novo é a otimização dele para executar tarefas, tá? Beleza? Esse é um ponto. Esse ponto é muito relevante. Então não adianta você comprar um processador de 10 anos atrás, porque ele não está tão bem otimizado para rodar os aplicativos de hoje. Vou dar um exemplo bem claro. Imagina um celular. Você compra um celular e fica com ele 10 anos. Aí o Android não está conseguindo mais atualizar ele. Como o Android não está atualizando, os aplicativos também vão ficar defasados, vocês estão entendendo? Aí daqui a pouco você está tentando abrir um aplicativo, mas ele abria tão bem, mas passou-se 10 anos. Entendeu o que eu estou dizendo? Então os processadores mais atuais, eles são mais otimizados para rodar tarefas. Isso não quer dizer que os erros não continuam. Esse ponto é muito importante. O erro do programa que você está executando, ele não depende só do processador, ele depende do desenvolvedor do aplicativo. Vou dar um exemplo. Você está rodando o Adobe Premiere. Aí eu peguei o meu Adobe Premiere, rodei aqui nesse processador e peguei o mesmo Adobe Premiere e rodei aqui neste novo, tá? São processadores, esse aqui é bem mais antigo do que esse, mas o mesmo erro estava acontecendo no mesmo trecho. Por quê? Porque o erro não era do aplicativo Adobe Premiere. O erro era um dado corrompido no vídeo, acontece direto. Às vezes você grava um vídeo em 4K, muita resolução, e corrompe um trecho daquele vídeo ali. E aí o programa não consegue ler aquilo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que cortar aquele pedaço. Às vezes é um próprio erro do próprio Adobe Premiere, que ele não consegue juntar as informações. Acontece muito comigo, por exemplo, quando tem fundo. Eu gosto de colocar vídeos com fundo, tá? E aí esse fundo começa a dar um erro com o vídeo, né? Isso é comum acontecer. Então o que eu faço? Eu vou lá, tiro o fundo e o vídeo rola do mesmo jeito, beleza? Então, esse ponto é importante. Quando você muda de processador, não quer dizer que os defeitos não vão continuar. Continua, tá? Se você tem um defeito que já existia no Adobe Premiere, que já existia num determinado jogo, se você tem um defeito que existia no Office, por exemplo, ele vai continuar tendo, tá? Ah, mas então não compensa mudar o processador? Compensa. Compensa, primeiro que você vai ter um programa mais otimizado, mais recente. Primeiro ponto. Segundo ponto, que ele é mais veloz, tá? Sim, esse processador da AMD lógico que é inúmeras vezes mais veloz do que o Ryzen 7, tá? Então a mesma tarefa que eu estiver executando no meu PCzão, esse grandão, ele vai pôr o pé nas costas em relação ao meu notebook. Isso é óbvio, né? Então, se eu for fazer um arquivo pesado de um PowerPoint, esse aqui vai ter menos gargalo, ele vai trabalhar vai trabalhar melhor, vai ter mais fluidez, tá? Ele vai ter mais otimização, tá? Entretanto, eu tô com recursos aqui, ó, por exemplo, eu tô com 16 core e 32 threads, tipo assim, à disposição para me trabalhar, o que é muito bom. Porém, às vezes eu não uso tudo isso. Talvez se eu tivesse comprado um processador mais recente e com menos recurso, ele seria mais eficiente para mim. Por quê? Eu tô com esse processador muito bom, só que eu não estou usando todos os recursos. Aí que está o negócio chamado gargalo. Você tem que comprar um processador que tenha recursos bons, que sirva para você. Esse processador aqui, para mim, ele tá subusado. Ele tem muita coisa a me oferecer, eu não estou usando. Talvez uma pessoa que usar esse processador, uma pessoa que ela edita o dia todo. Ela trabalha com edição mesmo, de manhã até à noite. Eu faço a minha edição de 2 em 2 dias, uma vez só. Eu faço minha edição de meus 4, 5 vídeos ali, acabou. Aí fico mais de 2 dias. Talvez para mim ele está sendo subusado, entendeu? Esse computador aqui ele é muito interessante para quem faz, né? Esse processador é muito interessante para quem faz trabalho com games, quem faz jogos, tá? Muito bom, ele vai executar todos os 16 cores e 32 threads
Inclusive eu fiz um vídeo explicando o que é cores e o que é threads. Vou deixar na descrição para você acompanhar. Então, para uma pessoa que faz jogos, é muito interessante. Pessoas que mexem o dia todo com Photoshop, com edição de imagem pesadíssima, né? Realmente usar muito bem ele, tá? Então, atualmente, esse processador aqui para mim, ele tá com os pés nas costas. Ele tá falando assim, ó, meu filho, ó, você não tá cutucando nem minha unha aí ainda, viu? O trabalho que você tá fazendo... Ok, ele não tá usando nem 5% do potencial dele. Ele tá lá com 95% do potencial à espera de eu usar. Ele tá sendo mal utilizado, entendeu? Então a dica que eu quero dar para vocês é compre um processador para sua categoria. Não adianta tu comprar um processador tão potente como esse se você não vai usar. Mas por que eu comprei? Porque quando eu estou usando, eu preciso fazer 4 atividades ao mesmo tempo. Aí vem a terceira vantagem de ter um processador potente. Fazer multitarefas, tá? Você vê, por que multitarefas é importante? Eu edito muito vídeo, tá? Tem vezes que eu edito 6 vídeos de uma vez, tá? E é inviável para mim editar um vídeo, esperar renderizar. Termina, eu venho e edito outro, renderizo. Ia demorar um século. Então como é que eu faço a edição? Eu renderizo um vídeo, enquanto eu estou renderizando, eu estou editando outro, tá? Eu uso o Adobe Premiere e uso o Mendicoder. São 2 programas ao mesmo tempo, multitarefa. Então, o processador dividiu o seu potencial para 2 tarefas. E isso é fantástico, essa vantagem. No meu antigo processador, que era 1i7, tá? Ele já estava pondo a língua para fora. Tá? Então, quando eu colocava 2 tarefas, 3 tarefas, ele já começava a dar erros, né? Erros de tela azul, fechamento, ele não aguentava, tá? Porque já é um processador de 8 anos, me atendeu por 8 anos, era um i7, maravilhoso, esquentava bastante, e pelo fato de esquentar bastante, tela azul. Então, eu preferia o AMD, tô tendo alguns problemas com o AMD ainda, mesmo com esse processador aqui, que tá dando um gargalo na minha placa de vídeo. Minha placa de vídeo é muito antiga, eu vou comprar uma esse ano se Deus quiser. E para ficar, não é mais novo as coisas, né? Ficar mais compatíveis, né? E a placa de vídeo, ela quando ela chega no seu ápice, ela chega lá no 100%, o processador tá botando pressão, né? Botando pressão, a placa de vídeo, ela chega no limite e ela dá um travamento, ela pisca a tela e desarma, tipo desarma mesmo. Então, é porque ela não está aguentando acompanhar o processador está lá em cima, no topo, e a placa de vídeo está aqui, ó. Aí deu um gargalo, né? O gargalo, beleza? E aí é uma outra questão. Não adianta você ter uma peça só do seu computador muito boa, a outra não está aguentando acompanhar. Você tem que levantar a outra também. Então, você tem que mudar a placa de vídeo também. Infelizmente, os periféricos do PC, eles funcionam assim. Você tem que estar sempre com peças compatíveis. Não adianta você ter um processador muito bom, uma placa de vídeo muito boa, se sua placa-mãe não aguenta. A placa de mãe também tem que ser o mínimo aceitável, tá? Tem que ter a ventilação, tem que ter o sistema de arrefecimento, você tem que ter as memórias têm que ser compatíveis. Atualmente eu estou usando memórias AM5, tá? Tô tendo muito bons resultados, mas eu estou usando 16, eu preciso de mais 16, né? Que já está no limite também, eu estou usando elas no limite. Para vídeo 4K, realmente o ideal é 32, beleza? Então são questões muito relevantes e muito importantes. Esses 3 fatores que eu falei para vocês, eles fazem toda a diferença. Primeiro fator, data. Quanto mais recente os seus processadores, mais otimizado o desenvolvedor deixou os aplicativos para ele. Processador muito antigo, ele vai ser pouco otimizado, a chance de dar erro é enorme, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Segundo ponto que você tem que analisar, né? É a questão do benefício dos multinúcleos, né? Que é aquele que eu falei com você. Quando você tem multinúcleos, você pode fazer multitarefas. Então, as suas tarefas não vão ser interrompidas. O seu processador vai estar à disposição. Você pode exigir dele e ele tem muito mais para dar, tá? Né? Esse é um ponto muito importante da multitarefa. E o terceiro ponto que eu não poderia deixar de falar, né, que é muito importante também, é a adaptação às novas tecnologias. Quanto mais se passa, mais você tem tecnologias novas.
né? Então não adianta você mudar o seu processador se sua placa de mãe está com a tecnologia antiga, eles não vão conversar bem, tá? Então adaptar a tecnologias mais recentes. Por isso que a escolha de uma boa peça de computador é a coisa mais importante para o que você deve fazer, tá? Então, a CPU, eu quero um computador para game, então você vai ter que pegar e ver o que você quer. Primeiro, definir a resolução que você vai jogar. Esse é o primeiro ponto. CPU, eu quero jogar em 4K, então tu vai se lascar, porque é muito caro as coisas, tá? Primeiro ponto é esse, tá? Tá, você quer jogar 4K na resolução atual ou na resolução antiga? Tem esse ponto também, porque se você for jogar na resolução atual, você vai ter que comprar uma 4080 ou, o melhor, uma 5080, né? Muita gente fala que a performance é parecida, mas tem lá seus 5% de rasterização, e quando você liga o nosso querido 4 lá, né? O trem vai voar, tá bom? Então, isso também é importante, tá? Muito importante você ter tecnologias mais avançadas. Se você quer mexer com DLSS 4, o ideal é a nova série 5000 da NVIDIA, tá? Estou tendo o DLSS 4 aqui e tive muito boa performance, muito boa. Cara, o gráfico tá bonito, não tá aquela coisa linda, maravilhosa, tá bonito, chega a ser lindo. E eu tô rodando na casa dos 80, né? 80, 60. Eu nunca consegui rodar em 80, 90, 100 FPS com gráficos tão bonitos. Quando eu aumentava o gráfico, a placa ia lá pro chão, ia para 30 FPS, tá? E agora eu tô conseguindo rodar, né, no Quad HD, que é o meu monitor é Quad HD, eu consigo rodar os 80, graças ao DSLR 4, que as pessoas estão xingando muito aí, e na verdade é errado fazer isso, né? Xingar um negócio sem testar. E eu tô testando, eu tô gostando. Tem erro? Claro que tem erro. Tudo tem erro. O antigo também tinha, né? Às vezes o jogo crasha, mas não é erro do DLSS 4. Isso é um erro que acontece normalmente, um sobreaquecimento e tal. Beleza? Isso são fatores muito importantes. Então, para terminar o vídeo, sim, quando você compra um processador mais novo, você tem vantagens sobre os antigos, não tenha dúvida. Rapidez, velocidade, disponibilidade de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Respostas rápidas, você vai ter vantagem, tá? Às vezes você não enxerga essa vantagem porque você quer olhar rapidez. Então, quando você pega um processador mais antigo que já é veloz e compara com o novo, praticamente a velocidade é a mesma, mas você ganha em tarefas. E aí, nessas tarefas que você tem que começar a perceber. Aí você percebe assim, poxa, eu estou usando aqui o meu processador com 2 telas, poxa, tá botando a língua para fora. Depois o processador novo tá rodando em 2 telas, mas a velocidade é quase a mesma do outro, só que você ganhou com 2 telas, tá? Você ganhou com núcleos a mais, ganhou com threads a mais, então você tem disponibilidade. Então sim, a única dica que eu dou é que não compre um processador exagerado se você não vai usar aquilo tudo, tá? É melhor você comprar um processador novo, mais recente, mais com configurações mais mínimas, né? E ele vai rodar tudo que você precisa, né? Principalmente se fosse para jogo. E para terminar, sempre escolha tecnologias recentes. Por exemplo, nós estamos na AMD agora no M5. Né? Provavelmente daqui uns 5 anos, 3, 4 anos vai inventar o M6, tá? Então, nós estamos no M5. Então, não compra nada M4. Porque se você comprar M4, quando a AMD for pro M6, você vai ficar com uma diferença enorme de tecnologia, tá? E aí, quando você tentar executar algum problema, pode ser que deixe um gargalo no programa, ele está desatualizado. Então, se você já está no M4, vá direto para o M5. E quando sair o M6, se você puder, vá para o M6. Ou então sempre fica uma tecnologia a menos, né? Nunca 2, 3 tecnologias a menos, né? Por exemplo, se você está usando aí a 3060, né? É melhor você pular para 5060 quando ela sair. Não pula para 4060, porque você vai ficar, né, uma tecnologia a menos. O ideal é ficar páreo na tecnologia atual, beleza? Ah, CP, mas se eu comprar a 4060, então, você tem que ver o preço. Se for barato, né, é um barato que pode sair muito caro. Por exemplo, se você comprar uma 4060, aí saiu a 5060.
o preço dela tá bom demais. E aí a 4060 sua vai cair o preço. E aí você tá rodando aqui com a 5060, 3, 4 anos a Nvidia vai lançar uma nova. E quando você vender a sua, ela tá super desvalorizada. Tem esse ponto também. O ideal é ficar numa tecnologia mais recente para que os seus programas estejam mais atualizados e você tenha menos erros. Pode dar erro com os novos? Claro que sim, mas vai ter menos erros do que as tecnologias antigas, tá? E sempre de olho também na hora que você for comprar, velocidade não é tudo. Aquecimento é muito importante. Não adianta tu comprar uma coisa que é muito potente e aquece demais. Exemplo, i4, né? i14F, né? Que é o processador da Intel, muito top, mas esquenta que nem uma chapa de foguete. E aí, se esquentar, tela azul, nego velho. Crashamento, bugs, erros, tá? Então, escolha coisas que sejam mais baratas, mas que sejam modernas. Não precisa pegar um AMD Ryzen 9, né? Mas pega um 7 de 2015, 2025, que saiu agora. Saiu um Ryzen 7 de 2025. Novíssimo. Mais barato que esse e super moderno, tá? Isso é muito importante, né? O tempo que você está escolhendo as suas peças. Cara, eu espero que tenha dado para entender. Sim, faz toda a diferença você comprar processadores novos, principalmente com relação ao número de erros. Os números de erros vão começar a diminuir, tá? Pelo menos eu percebi claramente isso. Eu tenho bem menos erros no Adobe Premiere aqui no meu novo PC do que eu tenho no meu notebook, tá? No notebook tem mais erros. Eu faço as mesmas coisas, às vezes dá o mesmo erro nos dois, porém a quantidade de erros no notebook é maior, tá? Eu percebo isso e a demora de fazer procedimentos é muito maior, tá? Esses núcleos aqui que eu tenho fazem diferença sim, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!